Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E no episódio de hoje, um episódio especial, nós vamos falar do Signa 2 Gaivotas, os mitos, as verdades, as curiosidades. Vamos revelar todos os segredos do Signa 2. Viva a sua missão! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E hoje, nesse episódio especial, nós vamos desmistificar, nós vamos falar de todos os mitos e verdades sobre o Signa 2 Gaivota. Descubra a sua missão. Muito boa essa pergunta. Se eu fiz o Signa 1 ou LT, algum treinamento similar em outra empresa, se eu posso fazer o Gaivota com a Signa Treinamentos? Sim e não. Por que sim e não? Existem algumas empresas que têm a mesma qualificação que a nossa, que seguem o mesmo protocolo. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos da sua certificação, fazer uma prévia entrevista para ver o que você passou no seu processo, validar no Signa 1, porque é muito importante nós entendermos se você teve um conteúdo que é necessário para complemento no Signa 2, nessa outra empresa que você fez. Então, sim e não, depende da empresa que você fez, tá legal? Olha que pergunta interessante. Quanto tempo após o S1 eu posso fazer o Gaivota? Olha que pergunta. Quando eu falo eu posso, você pode fazer imediatamente após. Mas eu sugiro um tempo mínimo de 90 dias. Algumas pessoas já emendaram o Signa 1 15, 20 dias depois no Gaivota e obtiveram bons resultados. Mas eu acredito que no mínimo 90 dias seja um tempo legal de digestão, começar a aplicação de algumas ferramentas para você fazer o complemento do Gaivota. 6 meses, 1 ano é extremamente adequado. Também não deixar passar de 1 ano para que você possa fazer o Gaivota, tá legal? Mas, qualquer dúvida, você não sabe se vai, não vai, está em dúvida por causa do tempo menor do que 3 meses, entre em contato com a gente que a gente conversa com você e vamos esclarecer, chegar juntos a uma melhor resposta. Pergunta: qual a diferença do Signa 1 para o Signa 2? O que acontece? Muitas pessoas têm receio, ou sentem um frio na barriga em pensar em fazer o Signa 2 porque estão comparando com o Signa 1. Então, essa pergunta é extremamente importante. Vamos na parte prática, depois nas técnicas. Parte prática, você chega no Signa 1 sem ter a menor ideia do que vai acontecer, sem conhecer ninguém, sem nos conhecer, sem ter ideia de como nós aplicamos as dinâmicas. No Signa 2, eu já garanto algo muito importante, você vai chegar e vai ser recebido por um grande abraço, por toda a nossa equipe, principalmente por mim também, porque nós já somos família Signa e isso já faz toda a diferença. No Signa 2, na parte prática ainda, você já entende que todas as dinâmicas que nós vivenciamos, elas têm um fechamento. Então, você se entrega de uma forma muito mais profunda e obtém, claro, que muitos resultados diferentes e até melhores do que o próprio Signa 1. Porque queira ou não, por mais que você tenha se entregue no seu Signa 1, ainda tinha uma parte sua que ainda ficava curiosa ou querendo saber como ia acontecer ou no receio porque não nos conhecia, não conhecia o processo. Agora, tecnicamente falando, vamos lá, tecnicamente falando, o Signa 1, você trabalhou a história do seu passado, os pontos que aconteceram na sua história que ditam regras ainda no seu presente, então você trabalhou o seu passado, influenciando o seu presente, para poder fazer um desenho, um projeto de vida para o seu futuro. Você trabalhou no Signa 1 as relações com as pessoas que você está no seu ambiente, né? Relações com papai, mamãe, colegas, trabalho e tudo isso, e montou o seu projeto de vida. No Signa 2, nós vamos trabalhar com você do momento presente para o futuro, quer dizer, como estão as suas
crenças, o que você acredita sobre sucesso, relacionamento, crescimento, vida, projetando, sempre olhando do presente para o futuro. Porque quando a gente vai trabalhar no Signa 2, viver a sua missão, ter uma vida com mais propósito e missão, isso tem a ver com o futuro. Então você vai desenhar metas, vai desenhar novos comportamentos para viver a sua missão de vida. O projeto de vida se torna parte, não é mais só uma meta por ter meta, mas é parte de algo muito maior. Porque lá no fundo, na verdade, nós viemos ao mundo, nós viemos a esse mundo não para cumprir pequenas metas, fazer atividade física, ganhar mais dinheiro, não. Isso é parte, isso é projeto meio para um projeto maior. Porque você veio para esse mundo para cumprir uma missão. Você tem um propósito a cumprir e você vai levar isso do seu Signa 2, tá bom? Muito interessante essa pergunta, que é se pessoas, famílias, amigos, colegas podem participar junto do Signa 2, porque no S1 criou-se uma lenda que pessoas conhecidas, amigos, familiares não poderiam fazer junto, mas pode também. A única restrição é pais e filhos. Agora, no Signa 2 é ao contrário, nós incentivamos, não é uma obrigação, mas nós incentivamos que você faça com a sua família. Então, se você, sua esposa, seus filhos, irmãos, colegas de empresa, se todas essas pessoas já fizeram Signa 1, é muito bacana e gostoso fazer o Gaivota juntos, porque vocês vão já entender que é um contexto totalmente diferente. Então, vale a pena, sim, fazer juntos. Agora, surge a dúvida, poxa, mas eu quero, fulano não quer, eu vou esperar o dia. Não espere as pessoas que não querem fazer ainda ou vão procrastinar. É melhor vir sozinho do que não fazer o treinamento, mas tendo a possibilidade, venha com a sua família, sim. Olha só, essa dúvida. E se eu fizer o Gaivota e não descobrir a minha missão? Pois o título do Gaivota é Signa 2, Descubra a sua missão. Muito raro, eu nunca vi alguém dizer assim, olha, eu não descobri qual era a minha missão. O que acontece muitas vezes é quando ela surge, ela aparece, talvez você fale, nossa, mas é isso? Eu não sei se é isso que eu queria. Mas lembre-se que missão, e vai ficar claro para você qual a sua verdadeira missão. Qualquer outra coisa é uma confusão que você está fazendo entre missão, metas e objetivos de vida. Porque missão, primeiro, não é você que escolhe. Uma missão eu recebo, né? A missão é enviado para. Então você já veio para cá, para esse mundo com um propósito maior. O resto você pode estar confundindo com, eu quero ser médico, eu achei que minha missão era ser tal coisa. Não, isso é metas e objetivos. Então fique tranquilo que a sua missão vai brilhar na sua frente, tá bom? Olha aí vocês de novo com aqueles trotes de padrinhos do Signa 1 que mandaram você levar biquíni, raquete de tênis, roupa para festa, não é isso? Signa 2, você vai receber uma lista de material e lá na sua lista oficial da empresa está escrito lá, levar fantasias. Sim, porque nós vamos ter um exercício, tá? É um baile à fantasia que faz parte do processo e é um exercício que vocês vão realizar. Então, toda a lista de material que você receber oficial da Signa, você deve segui-la à risca, sim. Inclusive, é um momento muito legal, de muito aprendizado, imperdível. Mais uma curiosidade de vocês. No Signa 1, você foi levado por um padrinho, ou por uma madrinha, ou por alguns padrinhos e madrinhas, e muitas vezes foi insistido muito para que você pudesse ir, eles foram te levar, quase te arrastaram para dentro do treinamento, né? O Signa 2 já faz parte esse segundo passo, que é partir da sua própria decisão. A hora que você acreditar que você está pronto para subir o segundo degrau, que você está pronto para viver uma vida com mais propósito, uma vida com missão, você toma a sua decisão, faz a sua inscrição, pega seu carro ou seu transporte, vai sozinho, pode ir inclusive com seu carro também, a independência. E o Gaivota trabalha muito essa liberdade, essa independência, esse poder de decisão. Então, só venha.
Algumas pessoas nos questionam, eles fazem a seguinte pergunta para mim. Posso fazer direto gaivota? Tem que fazer o signo 1 primeiro? Você, quando vai fazer uma plantação, por exemplo, para você colher frutos, é importante que você primeiro prepare a terra, né? Adube, tem lá o arado, tudo isso. O signo 1, ele vem preparar uma estrutura. Ninguém consegue entender uma vida de missão e propósito sem antes gerar um equilíbrio mínimo entre as 5 saúdes, ou no mínimo entender esse conceito, sem olhar para a sua história e entender alguns pontos que foram relevantes na sua história, que ditam regras no seu presente. A partir desse primeiro entendimento, aí sim você pode partir para uma vida com mais missão, com mais propósito, olhar você do presente lá para o futuro, tá legal? Então, faz parte do programa Signa 1, Signa 2, para ir para o Signa 3. Olha aqui, mais uma curiosidade, na verdade uma pergunta interessante. No Signa 2 tem regressão. Nós temos um exercício no Signa 2 muito diferente da regressão do Signa 1, que nós chamamos de exercício de renascimento. Ele é feito de uma forma muito tranquila, onde você vai ter a possibilidade de entender toda a sua linha do tempo, desde o período intrauterino, realmente quais foram as influências, tá, na vida, no momento em que você estava lá na barriga da mamãe, o que aconteceu no mundo externo que influenciou a mamãe e o seu papai externamente, que acabaram levando a esse sentimento e essas sensações para você também. Situações como inseguranças da mamãe, medos, alguma tristeza que se conectou com você quando você estava naquele período. Mas tudo isso é feito de uma forma muito tranquila, uma metodologia bem diferente, ela não tem nenhum paralelo até com a metodologia que é feita a regressão do Signa 1, tá bom? Não sofram por antecipação. Então, essa pergunta aqui, eu vi de alguém que estava ansioso. Lembra que eu falei? Confia e vem. Olha só, a gente escuta demais as pessoas perguntando ou comentando. Nossa, o S1 teve uma pressão dessa? E imagina no Signa 2. Eu vou te contar que é totalmente ao contrário. No Signa 2 não existe pressão nenhuma nossa. Lembra que no Signa 2 nós vamos trabalhar baseado no livro de Fernão Capello Gaivota, onde é sua liberdade de escolhas. Se existe qualquer tipo de pressão no Signa 2, vai ser você com você mesmo. O S2 é você com você mesmo. Inclusive, talvez você possa até estranhar assim, a própria postura da equipe, a minha como treinador, com você. Uma postura muito próxima, muito mais intimista, porque nós estamos indo para o segundo degrau. Nós estamos indo realmente para um nível mais elevado de aprendizagem, onde pressão não faz sentido, tá legal? E lembre-se, a hora que você chegar, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um abraço. Então, mais uma vez, não deixa a doidinha da casa atrapalhar você. Só confia e vem. Ai. Essa pergunta. Pode dormir no gaivota? Fica sem dormir no gaivota? Olha só. Ficar sem dormir ou não dormir é muito relativo, não é verdade? O que é ficar sem dormir ou não dormir? Quantas noites você não passou acordado ou em claro, pensando e preocupado com uma questão, no outro dia acordou, teve que trabalhar. No gaivota, a carga horária é de 36 horas. Então, sim, na sexta-feira nós vamos até um pouco mais tarde, não tanto quanto o Signa 1. As tarefas são muito mais tranquilas do que o próprio Signa 1. No sábado também nós ter um jantar, aí nós temos uma atividade após o jantar. Não estende madrugada dentro, tá legal? Mas são as suas próprias decisões. No gaivota, se você decidir, na sexta-feira à meia-noite você está dormindo. Se você decidir no sábado, você depois meia-noite está dormindo também para acordar no outro dia às 8 horas da manhã. Mas se fosse para, eu vou passear, descansar, não é no Signa 2 também. Ele é extenso, ele tem bastante atividade, mas é bem mais tranquilo do que o Signa 1, tá legal?
Olha que objeção interessante que a gente escuta às vezes. A pessoa, ela sente que ela tem que fazer o gaivota, ela tem vontade de fazer o gaivota e ela já cria uma ilusão na cabeça dela. Nossa, se o S1 custou tanto, imagina o gaivota. E eu posso falar que antes do S1, você achava que aquele valor era até elevado por um treinamento. E eu escuto dos nossos clientes que após o S1, aquele valor ficou mínimo, irrisório, pelo ganho, pela mudança, o valor que foi agregado àquilo. E eu posso te afirmar com todas as letras que o S2 não é mais elevado que o S1, é muito próximo também o seu investimento, só que o ganho, ele triplica, ele quadriplica quando você terminar o processo também. Agora, talvez você diga, não, realmente eu estou ainda pagando o meu S1, eu tenho algumas despesas, é algo bem prático e não é um medo ou uma desculpa. Você quer fazer? Você sabe que pode entrar em contato com a nossa equipe, com o nosso pessoal, e eles vão aí encaixar dentro de uma possibilidade para que você participe. Então lembre-se, confia e vem. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, eu me arrependi desse investimento. Não, isso eu não ouvi, tá bom? Eu escuto muitas pessoas dizendo, olha, quando eu falo, e aí, vamos fazer o gaivota? Já fez o gaivota? Ah, eu tô meio sem tempo, eu preciso ver, porque agora eu tô terminando faculdade, eu tô com um novo projeto na empresa. Olha só, se dentro de 365 dias no ano, você não conseguir investir um sábado e um domingo, que são 2 dias, aí lhe sobrariam 363 dias para realizar os seus projetos, suas coisas, é importante repensar algumas coisas. Porque eu posso afirmar que com o conhecimento e a aplicação de muitos conceitos do gaivota, você vai otimizar demais o seu tempo. É o que eu escuto. Escuto muitas pessoas falando, Fernando, dos meus projetos do S1 que estavam indo num ritmo, estavam indo de uma forma nas minhas metas, depois do gaivota, eles aconteceram muito rápido, as coisas transformaram muito rápido, porque você muda a sua postura, você muda as suas crenças, você muda a sua forma de olhar o mundo e com certeza o resultado vai ser diferente também. Sabe aquele ditado que diz o seguinte, quem está sem tempo arruma uma desculpa boa sempre, mas quem quer arruma tempo. É mais ou menos isso o ditado, né? Então se você quer, é uma questão de prioridade. É prioridade, não é falta de tempo. Eu ouvi uma pergunta muito interessante. A pessoa falou assim, tá, mas qual é a importância de na vida a gente ter um propósito, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe o porquê de algumas coisas, como por exemplo, imagina se fosse uma pergunta assim, por que você merece viver? E aí você consegue fazer uma lista de razões e propósitos pela minha família, para realizar os meus sonhos, para bater as minhas metas, para perdoar as pessoas, porque ainda preciso construir muito nesse mundo, porque eu quero ser feliz. Você começa a encontrar razões. Todas as dificuldades que vêm no caminho ficam mais fáceis de serem superadas. O que às vezes faz com que eu desista fácil das coisas é quando eu não tenho claro para onde eu quero chegar. É como se você fizesse academia só por fazer, é como se você estudasse só por estudar, cansa, é como se eu vou estudar inglês para quê? Sabe quando alguém fala assim, nossa, para que eu vou fazer inglês se eu nunca vou para os Estados Unidos? Imagina que você tem uma viagem, seu propósito é fazer negócios nessa viagem e você para isso precisa falar inglês, então o seu propósito é fechar bons negócios. Estudar inglês vai se tornar mais fácil, você vai lidar melhor com as dificuldades porque o propósito, quer dizer, a meta final está clara para você. Muda totalmente o seu conceito, a sua forma de viver. Eu, hoje, particularmente, eu não vivo mais por metas. Para mim, saúde física, espiritual, familiar, não é uma pequena meta, é parte. Eu preciso disso para o meu grande propósito, para viver a minha missão de vida, tá bom? Então, vem. Vamos lá. As pessoas querem saber muito sobre resultados. Eu posso passar aí 5, 7, 10 links sobre os outros podcasts, as pessoas falando dos seus resultados após o Signa 2. Porque o Signa 1, ele te tira de um patamar e te leva até algum outro patamar. É só você aplicar as ferramentas que você vai chegando num patamar elevado. Mas isso tende a estabilizar.
Após o gaivota, o que eu enxergo? Ó, pessoas que fizeram signa 1 cresceram 5, 10, 20. Pessoas que fizeram signa 1 e o gaivota cresceram 40, 60, 80, 90. Então pensa, vou fazer uma metáfora para você. Você levaria o seu filho para um cirurgião que tem somente uma faculdade bem feita, ou para um cirurgião que tem uma faculdade, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Quer dizer, ele continuou evoluindo, ele continuou se capacitando, buscando mais habilidades, capacidades para crescer. Essa é a grande diferença. Quem tem mais conhecimento tem mais resultado. Ponto. Acabou de surgir aqui uma curiosidade que me lançaram, uma pergunta de última hora. Tá, tudo bem, você falou então lá em outra parte aí do podcast que no Signa 1 a gente sobe até um patamar e depois para. Por quê? Porque no Signa 1 nós trabalhamos dentro dos níveis neurológicos de mudança, nós trabalhamos mudanças no seu ambiente, quer dizer, se você mudar o ambiente, mudar o comportamento dentro do ambiente, você obtém bons resultados. Agora tem um terceiro nível que chama de crença, chamado crenças limitantes. Então não adianta muitas vezes você ter ações, por exemplo, para ter mais sucesso, mais dinheiro e crescimento, se você tem crenças limitantes sobre sucesso, dinheiro. Não adianta muitas vezes você ir buscar um objetivo como, por exemplo, de perder peso, se você tem crenças limitantes sobre alimentação, sobre felicidade. Então, nós trabalhamos esse terceiro e quarto nível dentro do Signa 2 Gaivota. É por isso que, a partir dali... E por que não trabalha isso no S1? Porque nós precisamos começar por algum lugar, que é o Signa 1. Depois é por isso que tem o Signa 2. Tá legal? Pergunta que a gente sempre ouve. Por que chama Signa 2 Gaivota? Ele chama Signa 2 Gaivota porque toda a base, a estrutura do treinamento, ela acompanha a história da literatura de Fernão Capelo Gaivota de Richard Bach. O que é isso? É um paralelo da nossa própria vida, quer dizer, nós nascemos num bando e muitas vezes naquele bando que nós nascemos, que é o bando de gaivota, o Fernão se sentia diferente. O Fernão era uma gaivota que queria mais, ele pensava diferente, ele tinha crenças diferentes, ele não queria viver comendo restos, ele entendia que a vida era muito mais do que isso. E quando ele tenta ser diferente, ele é rejeitado pelo bando, ele é criticado pelo bando, ele é puxado a voltar para o bando, mas ele consegue lidar com as suas crenças limitantes, ele consegue crescer e superar. E muitos de vocês, independente de fazer o gaivota ou não, leiam um livro que com certeza você vai ver quanto você tem da história de Fernão Capelo Gaivota dentro de você. E o Signa 2, ele encaixa, ele desenha isso para que você realmente se torne um verdadeiro Fernão Capelo Gaivota, aquele que fez a diferença, voltou para o seu bando e começou a acrescentar na vida das pessoas. Ele conseguiu resgatar novas gaivotas que queriam crescer também. Então, se você se sente a ovelha negra no melhor sentido, você quer mais do que as pessoas que estão ao seu redor, se você acha que você pode mais do que isso, leia o livro e vem participar do Gaivota. Vem. Olha só, eu escuto algumas pessoas dizendo o seguinte: eu preciso esperar um pouco porque eu ainda estou digerindo, não compreendi tudo do Signa 1, porque realmente o Signa 1 tem um conteúdo bem grande, denso de mudança. O Gaivota, na verdade, se você está nesse momento, ele vem para fechar tudo isso. Você pode conversar com qualquer outro Gaivota que você conheça e pergunte a eles o quanto o Signa 1 fez muito sentido a partir do momento que eles se tornaram gaivotas. E a maioria deles me disse o seguinte: Fernando, eu entendi que eu sou muito mais gaivota, eu nasci para ser gaivota, mas precisei do S1, eu precisei me tornar um Silva, não tinha como ser direto um gaivota, mas talvez você também esteja assim. Que você fizer o gaivota, eu te digo, você vai ver, nossa, eu já era gaivota, eu nasci para ser gaivota. Então, vem, isso só vai fechar mais o Signa 1 que você já começou. Essa pergunta aqui é interessante. Ela não influencia demais nos seus resultados, mas as pessoas têm a curiosidade.
quando elas assistem lá no encerramento do Signa 1, o voo dos gaivotas. Eu acho que muitos de vocês, quando assistiram, se arrepiaram pela energia. E por quê? Porque esse voo não é um showzinho, nada disso. Ela é uma parte de um exercício onde a gente entende o que é voar simbolicamente, né? O que é voar mais alto, qual é essa liberdade de ser, ter, fazer. Por isso que vocês sentem aquela energia em sua parte. E se você sentiu aquela energia, se isso mexeu com você, é porque tem uma gaivota gritando aí dentro. É uma gaivota que quer voar muito alto, mas está com medo. Sem medo, confia e vem voar.